Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Será que Jesus realmente existiu? Tem provas, evidências de que ele existiu? Tudo o que sabemos sobre ele surgiu de uma evidência textual, tanto direta como indiretamente. Poucos personagens do Novo Testamento que possuem conexão com Jesus de Nazaré, enquanto este estava supostamente vivo, existiram sem sombra de dúvidas. Nesse cenário, podemos elencar Pilatos e Herodes o Grande como os mais emblemáticos. Tudo quanto esses personagens mencionados são citados por historiadores como Flávio Josefo, Filon de Alexandria e Cornélios Tácitos, é possível percebermos que há sérios desvios nos contos neotestamentários ao compará-los, inclusive avaliando a margem diminuta de historicidade presente nos relatos evangélicos. Dito isso, alguns historiadores contemporâneos que desconsideram a existência de Jesus são eles David Fitzgerald, autor do livro Nailet, 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele argumenta que não há evidências históricas confiáveis na existência de Jesus e que os relatos são construções mitológicas. Richard Carrier, historiador especializado em história antiga e filosofia, em seu livro On the Historicity of Jesus, ele defende que é provável que Jesus nunca tenha existido como pessoa real, mas sim como figura mitológica derivada das tradições judaicas e helenísticas. Robert Prince, teólogo e estudioso da Bíblia, que também questiona a historicidade de Jesus, ele argumenta que os evangelhos são compilações de mitos religiosos e não relatos históricos confiáveis. Thomas Thompson, embora não afirme categoricamente que Jesus é um mito, ele é cético quanto à possibilidade de reconstruir um Jesus histórico a partir dos textos bíblicos. J. Neves não confia nos relatos bíblicos como fonte coesa sobre a existência de um Jesus histórico. Em sua obra Como Surgiu Jesus, Neves defende esta posição. Duas pessoas da época de Jesus, escritores, historiadores, como Filon de Alexandria, famoso escritor da época de Jesus, não escreveu uma linha sequer sobre a existência do Nazareno e quaisquer situações mencionadas nos textos do Novo Testamento. Filon foi um escritor, um estudioso colérico, com mais de 30 obras em diversas áreas da epistemologia, incluindo filosofia. Plínio o Velho, escritor, historiador, gramático, administrador e oficial romano, não escreveu nada sobre Jesus de Nazaré e muito menos sobre todo o enredo usado para contar a vida de Jesus. A teoria do mito de Jesus surgiu principalmente a partir do século XVIII, quando os assuntos sobre a possibilidade de trazer à baila a historicidade do mito em questão. Hermann Samuel Reinarus aponta diferenças substanciais entre o mito de Jesus e o que os apóstolos disseram. Assim sendo, na visão de Reinarus, ele considera o cristianismo exclusivamente uma invenção. Quais os historiadores que escreveram sobre Jesus? Vamos ver, três. Yosef ben Matiahu, também conhecido como Flávio Josefo, que viveu lá nos anos 37 a 100 da era cristã, um fariseu com herança sacerdotal por parte do pai e por parte da mãe, descendente dos Asmoneus. Após ser capturado pelas tropas de Vespasiano, José teria sugerido um suicídio coletivo de seus homens, de 40 no total. No final das contas, restará ele e mais um. Após este evento, José foi agregado à dinastia flaviana e passou a se chamar Flávio, servindo à vontade da liderança romana com seu ofício. Não menos importante, Joséfo influenciou com suas obras outros historiadores e eruditos de seu tempo, inclusive alguns textos do Novo Testamento. Um dos seus se tornaria senhor do mundo.
interpretaram-no como alguém da sua própria raça e muitos dos seus sábios enganaram-se na sua interpretação. Todavia, o verdadeiro significado do oráculo era a soberania do Vespasiano, que foi proclamado imperador em solo judaico. Tudo isso quer dizer que os homens não conseguem escapar do seu destino, mesmo quando o prevêem. Os judeus interpretaram alguns dos portentos conforme lhes convinha e desprezaram outros até que a ruína do seu país e a sua própria destruição os condenou pela loucura. Joséfo, A Guerra dos Judeus, livro 6º, capítulo 5º, seção 4, lhe declara Vespasiano como o Messias predito pelos profetas judaicos. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não abandonaram depois da morte. Para John Mayer, a passagem parece ter sido editada por mãos cristãs posteriores, como toda a Bíblia foi. Segunda Gessa Vermes, a linguagem messiânica na versão tradicional é anacrônica e reflete uma teologia que Joséfo jamais teria usado. Exames grafotécnicos e de autoridade feitos pela Universidade de Tübingen revelaram que a citação de José sobre Jesus é uma adulteração tardia, como tudo na Bíblia. Portanto, estamos diante de uma interpolação textual, como tudo na Bíblia. Cornélio Tácito, que viveu entre 55 a 117 ou 120 da era cristã, foi um dos mais importantes historiadores romanos da antiguidade. Atuou também como cônsul, governador e senador durante o Império Romano. A maioria estava convencida de que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente, precisamente ao tempo em que o Oriente triunfaria e da Judéia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Esta misteriosa profecia referia-se a Vespasiano e a Tito. Tácito, História, livro 5, capítulo 13. Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, prostrou-se de joelhos e implorou, soluçando por uma cura para a sua enfermidade. A conselho de Deus Serapis, a quem o povo cultivava, entregando-se-lhe com superstição mais do que a qualquer outro, suplicou a Vespasiano que se dignasse molhar os seus olhos e rosto com guspe. Outro, com uma mão doente, por conselho do mesmo Deus, pediu que César lhe calcasse com a planta do pé. Tácito, História, livro 4, capítulo 81. Tácito tratou Vespasiano como o Messias que estava predestinado e com poderes miraculosos. Muitos acreditam ser genuínas a citação de Tácito, mesmo com um erro grosseiro para um escritor experiente com acesso aos arquivos romanos em tratar Christus como um nome em vez de um título. Caio Suetônio, Tranquilo, 69 a 141 da era cristã, filho de um tribuno da 13ª Legião, dedicou-se às armas e às letras. Teve prestígio na corte de Adriano, tendo sido secretário às epístoles. Também foi um grande estudioso dos costumes de sua gente e de seu tempo e escreveu um grande volume de obras eruditas. Uma antiga superstição era comum no Oriente, que da Judéia viriam os governadores do mundo. Esta previsão, como mais tarde se provou, dizia respeito aos dois imperadores romanos, Vespasiano e Tito.
Mas os rebeldes judeus, que a leram como se referindo a eles próprios, assassinaram o procurador, eliminaram o legado consular da Síria, que veio para ajudá-lo, e arrebataram uma águia. Suetônio, Vidas dos 12 Césares, livro 10º, Vida de Vespasiano, livro 4º, diz assim, a citação de Suetônio sobre Jesus é aceita como verdadeira, mas é uma referência bastante debatida, pois a passagem menciona Cristo e não Christus. Expulsou de Roma os judeus que, por instigação de Cristo, continuamente provocavam tumultos. Como pode ser observado, as citações supracitadas são todas tardias quando comparadas à época de Jesus, apesar do acesso aos registros romanos por alguns acima mencionados, há falhas provindas por esses mesmos escritores, reconhecidas por sua grande erudição, como Tácito e Suetônio. Enquanto Joséfo possui trechos interpolados, além de uma obra totalmente questionada por sua autenticidade, no caso do famoso Testemunho Flaviano, ademais, nenhum desses historiadores tiveram frente a frente com alguns dos discípulos de Jesus. Apenas Filon e Plínio, o Velho, no tempo em que viveram, teriam como validar a existência juntamente com o contexto evangélico. Porém, não fizeram. Os demais historiadores retrataram em seus textos a evolução de uma crença que estava ganhando destaque no ambiente dominado pelos romanos. Sendo assim, é possível deduzirmos sem muito esforço e certamente com alguma segurança comparativa com os outros textos que tratam deste universo, que seria minimamente pertinente questionarmos a validade da historicidade de Jesus de Nazaré, cujas lacunas são naturalmente percebidas em cada texto de cada historiador que se propôs a escrever sobre esse misterioso personagem. Portanto, podemos perceber aí que realmente existem dúvidas da possibilidade de Jesus ter existido. O livro Como Surgiu Jesus, análise provetiva dos escribas e práticas da tradição literária de José Alexandre das Neves, Aquino, livro Breve História das Origens do Cristianismo de Paulo Nogueira, Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1 e Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 20, o Senhor Jesus nasceu em Belém, a terra natal do rei Davi, para que se cumprisse uma profecia. Malaquias, capítulo 5, versículo 2 e Mateus, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, ele foi criado e educado em Nazaré, segundo Mateus capítulo 2, versículo 22 e 23. Nazaré foi onde houve a anunciação do anjo Gabriel, ocorreu a concepção de Jesus e onde ele viveu por décadas.